Ai, caramba! We bought it to help with your homework. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Alguém lembra de alguma história interessante de Soft House pra contar que pode ser contado nesse horário? Além daquelas que não estão cortadas, que é o multibip e outras coisas do tipo? A interface de disco do Asen é boa. Não, como ele chegou. Como ele chegou. Como você conheceu o Asen é boa. Depois eu conto umas também, vai lá. Bom, Ricardo Asen, a qual nós fomos sócios durante a confecção do FM Sound Stereo na Tecnobytes, realmente eu participei das duas empresas, Young Software e Tecnobytes. Hoje em dia somos parceiros comerciais ainda na Tecnobytes. Mas o que acontece? Uma sexta-feira me ligou para a loja um usuário perguntando se podia fazer uma visita à loja, que ele queria conhecer. Eu falei, bom, sim, tudo bem, não tem problema, eu estava sozinho na loja, era o meu plantão dia de sábado, e ele me chegou lá com um cartuchinho de Mega Assembly dizendo, poxa, eu podia fazer uma cópia da BIOS do seu MSX2, que na época era com kit da CVS. Falei, sim, você podia fazer uma cópia da minha BIOS, sim, mas qual é o intuito? Não, é que eu tô pensando de repente em montar um MSX2 pra mim. Eu falei, então tá bom, então você pode copiar e depois você deixa o seu contato. Ele fez a cópia da BIOS, mas logicamente ele evaporou. Depois que ele fez a cópia da BIOS, ele não deu notícia, não deu mais nada, não falou mais nada. Bom, como eu perguntei durante a entrevista que eu fiz com ele, porque eu não ia deixar qualquer um chegar perto do meu MSX2, que tinha acho que um mês e meio de convertido 2.0. É muito estimado. Até mesmo ter convertido, vai lá. O que acontece? Simplesmente ele tinha me dado nome e sobrenome, o colégio e a empresa que ele trabalhava. Depois de uma busca de um dia inteiro no bairro ao qual ele morava, consegui chegar através de uns amigos que moravam perto do bairro que ele morava. Cheguei na residência dele e o portão estava aberto. No momento que eu cheguei na janela do senhor Ricardo Asen, ele estava dando o primeiro boot no MSX2 confeccionado com a placa de Expert, um emulador de relógio, um cartão de 80 colunas e uma placa de circuito impresso universal com pelo menos uns 50 milhões de fio air-up. Ele montou um MSX2 em casa. Quando deu o primeiro boot, ele falou, funcionou, e eu agarrado na grade da janela dele. É mesmo, também tô vendo. Ele olhou pra trás, como você está aqui? Eu falei, você pensou que se copiar minha BIOS, ia voar por aí pelo Rio de Janeiro e nunca mais ninguém ia te achar? Te achei. Dali por diante, logo depois do término da Young Software, eu passei a ser sócio do Ricardo Asen, onde viemos a confeccionar o FM Sound Stereo. Isso é só um pequeno adendo de como começou a empreitada com o Ricardo Asen. Como diz o Rogério, até hoje tá aí o Asen na praça. Aliás, ele não mudou nada, né, Rogério? É a mesma carranca, né? Na realidade, acredito eu que ele não seja desse planeta, porque continuar com a idade que ele tem, com o gás que ele tem, entendeu? Sinceramente, ou ele toma injeção de formol todo dia, ou é muito amor à máquina. Só pode haver um, né? Isso me preocupa, cara. Com a idade que ele tem, me preocupa. Ele tem que deixar esse legado pra alguém, mané. Não pode morrer, não. Eu tô te dizendo o seguinte, cara, o produto é maravilhoso, o FM ele impressiona até hoje, tanto que modificações foram mínimas no projeto desde a confecção da década de 80. Modificações subentende-se colocar um chip clone no lugar do original, ou seja, é impecável o projeto, maravilhoso. Na época eu quis, infelizmente não pude possuir o cartucho na época, o tenho hoje e recomendo para qualquer usuário de MSX no Brasil ou exterior. É um produto realmente fantástico. Melhor. Sander, conta uma história. Aquela história que você estava contando. Sim, os idos finais da vida da fazendo inclusive a mudança de endereço na segunda mudança. A cascadura, né? Não, de cascadura. Voltando, se for o retorno. Nossa. Você pensa na barata, disseram, não, mas não é barata. Infinitamente mais barato. Não sei porque é escondidinho, 15º andar.
Era bem escondido, whatever. Mas nesse advento o pessoal já tava lá meio que indo pro abaixo, porque tava saindo grana para locais que eles nem imaginavam, né? Tipo no bolso do sócio. A água só corre pra um lado, ainda bem que isso vai ser editado, né? É, sim, claro. Mas aí nesses idos... Eu disse. Não sabe qual sócio? O treinamento já tinha vazado. Aí tinha um rapaz escurinho que trabalhava comigo, não recordo o nome dele, mas era gente boa pra caramba, que também tava pra vazar. Aí eu falei, também vou vazar. Só quando eu falei, vou vazar, não tem dinheiro pra te pagar, não. Vazou todo mundo, não tem dinheiro pra te pagar, não. Eu, como assim, cara? Eu gostaria de receber, seria simpático da sua parte, afinal de contas, eu trabalhei, né? Eu gostaria de... Eu podia estar roubando, mas eu tô aqui pedindo. Eu podia ficar matando, mas eu tô aqui trabalhando pra ti. Porque se eu estivesse roubando, eu era o dono. Oh my God. Vem por aí. Mas, pô, aí nesses adventos eu era um molecote, eu tinha 13, 14 anos. Obviamente cheguei em casa meio tristão, né? Meu pai olhou pra minha cara. Lá vem merda, o que foi? Por que tu tá com essa cara de bunda? Qual foi? Porque tu tá nessa? O pai me conhece muito bem até hoje. Ele diz que eu tenho duas caras. A cara de feliz e a cara de triste, magoado. Eu só tenho duas caras. A minha cara de triste, chateado, magoado é sempre a cara de vou engolir alguém. Bem, whatever. Quando eu cheguei em casa com a cara de vou engolir alguém, meu pai já me pegou pelo braço, vamos voltar. Que beleza! Meu pai, aquele senhor gigante de 1,70, gentil, fortíssimo com 50 quilos, entendeu? Meteu um 38 na cintura. Sem tiro corre, né? Porque não dava pra recarregar, porque a munição inchava dentro do buraquinho, se eu conseguisse tirar a munição, 638 velho, sabe? Que beleza! Porque se você morrer de tétano quando ele atirava, não do tiro. Depois ele atirava, saia aquela ferrugem toda dentro do cano, você morria pelo tétano. Tá tudo bem, whatever. Aí chegou lá, olha, quem receber aqui o prolabore do digníssimo meu filho aqui. Eu falei pra ele não vir trabalhar com você porque vocês eram cavaleiro. Eu sabia que era o primeiro dia que eu via você, mas eu quero que ele receba. Que beleza! Não, o senhor não tá entendendo, é que a gente tá sem dinheiro, não tem problema não. Pegou 38, botou esse pipocão e vai vir de cheque. E aí a gente saiu, cada um com 2 caixas de 100 disquetes de mais no braço. Sendo que na empresa, tudo que tinha sobrado eram 500 disquetes. Entendeu? A gente saiu 2 caixas de 100, 400, eu acho que só sobrou 100 disquetes lá dentro da empresa. E olha lá, né? Aliás, mas qual foi o fim da termina a história? Bem... software, eu saí um pouco meio que brigado por causa do sócio. Tem você roubar cheque do cara. Eu não roubei nada. Você roubou o cheque do cara. O que aconteceu, gente? Essa é uma história muito complicada. Eu era a pessoa que abria, fechava, vendia, reformava, pagava as multas. No final das contas, ainda paguei o pato, né? Pagou o pato. Entendeu? Porque um dos donos era muito honesto, né, gente? Vocês sabem disso, né? Aliás, um abraço pra você, em qualquer dimensão que você esteja, que eu tenho ótimas recordações, né, por causa disso, né? Que eu nunca roubei nenhum parafuso, nenhum prego, nem um alfinete, né? E você ter uma acusação de roubo é uma coisa, pra mim, sempre foi uma coisa muito séria. Adendo, pessoal, qualquer dia desse, o nosso amigo aqui vai abrir um daqueles velhos disquetes dele que vieram da e vai descobrir que o sumido cheque tava lá dentro porque ele guardou pra devolver no dia seguinte, esqueceu e levou. Não, isso eu tenho certeza absoluta do que aconteceu. Foi um fatídico dia que eu cheguei tarde, guardei o equipamento, tinha entregue alguns equipamentos, tinha cheque, dinheiro. Seria hoje como eu chegar na loja com, sei lá, 5 mil reais, 6 mil reais. Eu cheguei dentro da loja, abri, eu tinha a chave, 2 tetras, uma em cima e uma embaixo e uma tetra no meio, quer dizer, só arrombando, né? Pra você poder entrar. Abri a primeira gaveta onde a gente guardava o dinheiro. Coloquei o dinheiro dobrado com os cheques por cima. Coloquei umas moedinhas que tinham dentro da gaveta em cima do dinheiro para ele ficar dobrado. Pois bem, guardei o equipamento, fiz a limpeza básica, arrumei os disquetes. Quer dizer, era todo o meu ritual de saída que eu fiz pós-expediente. Na época nem sonhava, nem sabia o que significava pagamento de hora extra. Isso na minha época eu não sabia da existência de tal técnica ninja, né? Eu não sabia nem que era vínculo imediatíssimo. Com certeza. Tudo pela diversão. Rock and roll total na veia. Então o que acontece? A gente cheguei lá, é metal mesmo, lá era metal mesmo. Hardcore. Então tudo bem. Aí Agora tô lembrando rapidinho, vocês devem ter conhecido um cara que fornecia muita coisa da internet, um rapaz meio gordinho, gaguejava um pouco, que era de Vila Valqueira, André Luiz. Eu conheço sim. Ele chegou a abrir uma
uma lojinha ali, onde hoje é o Demais e Divas, que era a casa dele ali, ele chegou a abrir uma venda de softwarezinhos ali. Foi, eu comprei a coisa com ele. Ele era meu amigo de escola. Cara, Conheci ele, eu alugava café. A última notícia do André que eu tive, ele tava trabalhando na IVIX, trabalhando com a S400. Uau! Estudou na UERJ. Encontrei com ele muitos anos que eu não vejo. Tem uns 10 anos que eu não vejo ele. S400 é 13 anos. né? Acho que sim. voltando ao assunto. Então o que acontece? Cheguei, eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Eu chegava, sei lá, 8:30 da manhã pra limpar a sala, fazer tudo. No dia seguinte, quando eu chego, quem tá na porta me esperando de braços cruzados? Chuta. Aí, Sander, quem... Você não falou o nome. Não, vou falar logo, cara. Eu já falei anteriormente, quando eu chamei ele de Gigante Dyler, é só o pessoal voltar a fita aí e pegar o nome no início. Pois bem, não era o... Na época já eram 2 sócios, um terceiro já tinha sido... Foi limado, né? Foi pago a parte dele, tipo, sai daqui. Foi bem por aí. Parte estimada, veja bem, não a parte que valia. Exato. Então, não era o... Com certeza não. Tava me esperando na porta, com o braço cruzado e uma cara fechada, que ele era gordinho. Imagina um gordo fazendo cara de feio, né? Que beleza, né? Ainda mais com cara de fingido, né? Uma coisa de louco. Então aí ele falou que a loja tinha sido furtada, que passou a noite aberta e que não tinha sinais de arrombamento, que era mais assim apavorante da história, né? Então só podia ser uma pessoa que tinha chave. E a primeira coisa que eu fui, cara, vamos ver valores. Não, eu já vi, não tem dinheiro algum em lugar nenhum, não subiu nada de equipamento, não sumiu. Tudo bem que eu devia ter uns 10 mil de equipamento, mas só sumiu os 5 mil, entendeu? Em dinheiro. E aí chegou 3 horas depois, que ele veio no horário normal dele. A única pessoa que apareceu magicamente foi o outro sócio. Deus sabe como ele sempre chegar, era o último a chegar. No dia do roubo foi o primeiro. Chegou até antes de mim, né? E foi uma situação muito chata, né? Depois disso tudo, eu decidi sair da empresa. Falei que não deixaria meu nome sujo. Arrumei ainda alguns programas para poder repor esse buraco, em função de gostar muito do... E depois disso eu saí da empresa muito frustrado e muito chateado. Muito tempo depois eu revi o... A gente conversou numa boa, não sei a visão que ele tem sobre esse assunto, mas eu acredito que não modificou nossa amizade até hoje. Sobre isso que a gente conversa, se vê nos encontros, não tem problema algum, graças a Deus. Basicamente, esse é um conto triste, né? Tem contos engraçados também, como o do cara que virou pra mim e falou assim, me deu um esporro, porra, comprei uns jogos com você, tal, e os jogos não funcionam. Eu falei, traz aí que eu gravo de novo. Aí chegou lá, me passou um sabão de meia hora. Falei, então tá, então você me dá os disquetes. Aí ele meteu a mão no bolso e jogou uma flor. Era um disquete 5x4 dobrado em 4 pontos. Quer dizer, imagine, né? Não ia funcionar nem na terra dele, né? Não, na realidade ele dobrou, sentou no ônibus e foi até em casa. Flexível? É, flexível. Foi flexionando daqui até Vila Valqueire. Mas aí conta a questão daquela história clássica do final da... Ah, sim. Aí Deus prega umas peças na gente, né? Quando você vê, né? Aí uma vez, por um acaso, eu fui pra... Não sei o que deu em mim. Eu falei, vou lá ver o pessoal. Muito tempo depois, e isso já tava em declive, eu não sabia, né? Eu tive exatamente no dia que a vendida. Então, o cara que tava comprando, o cidadão, os disquetes, equipamentos, a sala tava um pouco diferente e tal, tinha algumas coisas diferentes, né, que evoluiu. Aí o cara falou, eu gostei muito da loja de vocês, eu vou comprar porque eu gostei do telefone sem fio da loja. Falando com um fatídico rapaz bem educado e realmente puro de coração. Aliás, foi o único cara que eu conheci que comprou um Master System com todos os acessórios, mais 15 jogos, tudo à vista, né? E coitado, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro em casa, ele comia todo dia fora, né? Naquele momento, Márcio, você sentiu-se vingado, né? Eu achei engraçado, né, cara? Porque imagina, cara, você falar que você vai comprar uma loja com um telefone sem fio, acho que é o cúmulo, né, cara? É você esculachar muito uma pessoa. E ele ainda teve que soltar aquele riso amarelo, ainda bem que você gostou, né? São os casos tristes de sofrer, tipo, eu dava aula pra irmã dele na época, a dona de Giuseppe, nem sei como é que tá o estado dela hoje, se ela ainda é viva. Era uma senhora, muita gente boa, me ajudou muito em quase tudo que eu fiz. O irmão dela chamava-se Dilson, tinha uma soft house chamada Andale Software, que era nome em homenagem às suas filhas, a Andréia e a Alessandra. E o cara era gente boa com todo mundo, ele
todos na sua casa. Ele recebia com um cafezinho e biscoitinho. Show. Fazia questão de te mostrar o ambiente que ele trabalhava, te levava, te apresentava os micros, apresentava a família, te botava sentado na sala dele pra esperar ele gravar o disquete pra você. Quantas vezes ele não estava lá, tinha cliente esperando, eu ia pra lá, formatava os disquetes pra ele, gravava. Na época você tinha que formatar disquete. Exatamente, não vinha formatado. Isso aí, eu tinha tamanha liberdade, como cliente, eu tinha tamanha liberdade de entrar, mexer no micro dele e gravar o software para outros clientes para ele. Então, gente boa que o cara era. E ele sofreu um atentado que foi o seguinte: alguns marginais se passaram por cliente, foram na casa dele, sentaram no sofá dele, beberam o café dele. Ele foi para gravar os softwares. Quando ele olhou para trás, ele tomou uma coronhada na boca. Que horror. Perdeu metade dos dentes frontais dele, sofreu como se fosse um sequestro, prenderam as filhas dele dentro de casa, ameaçaram estuprar as filhas dele, a esposa dele, levaram os equipamentos, levaram os softwares, levaram dinheiro, levaram o carro, levaram tudo. Depois disso ele ainda sofreu um grande problema, porque os dentes quebrados na boca dele infeccionaram, ele teve que fazer cirurgias para repor, e nem por isso ele desanimou. Ele recuperou as coisas que ele tinha, acionou amigos, recuperou os softwares, recuperou os computadores, recuperou tudo e voltou a trabalhar. E ainda assim, se você ligasse pra ele e falasse: Edilson, eu quero ir na sua casa, ele: pode vir, meu filho, pode vir aqui tomar um café comigo. Ele nem por isso ele se fechou. Ele ainda continuou firme e forte. Hoje eu não sei nem qual é o destino dele. Também não sei se é... Mas isso daí foi um dos grandes exemplos de pessoa trabalhadora e honesta que eu conheci. Você vê que tem 8,80 no meio, né? Como em todo lugar. Eu não o conheci. Um abraço pro senhor, espero que esteja muito bem. O senhor, suas filhas e sua esposa. Se quiser, mande notícias. Eu tenho certeza que o Sander vai ficar muito contente em ter uma notícia de vocês. Eu acho que marcou muita vida de muita gente da época. Não foi meu caso, porque minhas rotas eram outras. Eu nunca conheci a Dali, mas só que pelas propagandas eu vi que eles sobreviveram até a época do PC. Sobreviveram até a época do PC, sim. Eles eram ali antes de Del Castilho, o que é... Maria da Graça? Não, antes de Del Castilho vindo pra Piedade. Pilares. Não é Pilares. Abolição? Abolição, isso aí, passaram na abolição. Sim, eu lembro do nome, Andali Software. Além delas, a gente pode lembrar rapidamente. Takeru sempre fui muito bem recebido com a Takeru. O Márcio é gente boa toda a vida, né? A Takeru, que era originalmente o nome era Konami Software, Konami, e eles receberam um aviso da Konami japonesa e eles trocaram pra Takeru, ironicamente, porque Takeru era um serviço de distribuição de jogos em máquinas de venda automática do Japão. Então você ia lá, comprava jogo de produtora pequena, de cara que quiser fazer, vendia pelo sistema da Takeru, e gravava o disquete na hora, imprimia o manual e entregava. César, você lembra qual é o nome daquela soft house que tinha ali no centro, perto da Petrobras, ali no centro? Não. Que é aquele prédio que tem uns corredores esquisitos. Newsoft? Não. Era Newsoft? Bom, eu me lembro da Newsoft. Não, a Avalon era nome do Dante Barroso, gente. Não, era antes. Não, eu não lembro do nome. Você sabe que tinha, né? Sabe qual prédio eu tô falando, né? Eu lembro que tinha uma soft house na Almirante Barroso, que eu cheguei lá, mas, assim, as minhas lembranças de soft house tem muito da Newsoft, que tinha uma certa propaganda, até porque eles tinham um livro, né, o New Dicas da Newsoft. Isso. Sim. E, outra revelação, eu comprei. Oh, yeah. Meu Deus. Fala aí, tá todo mundo sentado, pode falar. E a Nemesis, que era ali na... César citou a Nemesis na 7 de setembro de 92, 19º andar. Isso. Do senhor Marcelo Vale Franco, que produziu muita coisa até a época dos PCs e na continuação. Aliás, a coisa, Soft do Nasser. Sim. Soft do Antônio Nasser. Eu queria falar uma quadra da Nemesis. Sim, a Nemesis. Era 3 andares acima. Era 3 andares acima, pelo amor de Deus, né? 7 de setembro. Você ia primeiro em cima e depois descia. O edifício maçom. Isso. Eu comprei na linha de software, porque na época eu nem sabia que Nova Iguaçu existia. Cara, se você vai sair morto da tua casa, né? Vai sair da minha casa. Não, você vai sair da sua casa morto. É isso que eu tô querendo dizer. Assim, você tinha também, como falou, tinha o Antônio Nasser, lá da MSX Soft, que se tornou representante da DLX, e um monte de software house no Rio de Janeiro se tornaram representantes da DLX através do Nasser. Teve algumas filiais, inclusive, acho que chegou a ter 3 filiais. Lá que eu fiz a transformação pro meu MSX para 2, ali em Isabel. A rigor,
Uma em Vila dos Teles. Tinha Infortele de Nova Tinha Infoteles de Vilar dos Teles. Tinha o Aknight 2. Tinha a RK Soft, o qual o Alexandre de Souza Tabajara conhecia o pessoal que chegou a trabalhar. Não. A Mega House veio depois. Tinha Aknight 2, que era um cara que fez um acordo pra abrir uma soft house, que ele pegava os programas da Aknight e vendia. Eles tinham um acordo lá de grana. Eu não sei te explicar. Eu trabalhei na Aknight 2. Eu não me recordo como é que chegava no bairro. Eu sei que quando todo mundo tava indo trabalhar, eu tava descendo no fluxo. Quer dizer, eu sempre ia no ônibus vazio e voltava no ônibus vazio. Madureira você não tinha. Não durou muito tempo, Você tá? não tinha a RK Soft ali em frente ao Mercado de Madureira. Isso. Tinha uma em Cascadura, que foi a Mega House, foi depois. A primeira vez nessa RK Soft foi a primeira vez que eu vi uma amiga na vida. É lá a primeira vez que eu vi uma amiga na vida, que eles vendiam software de amiga. É a primeira vez que eu vi uma impressora colorida matricial na minha vida. Eu vi uma impressão colorida. O que é isso? Como é que vocês fizeram isso? Vocês pintaram a mão? Ele não, uma impressora nova que chegou aqui, não era da Epson, era da... Sim. Eu tenho ela até hoje. Não. Não, a já de cera eu vi depois. Era matricial. colorida. Matricial com kit color, eu tenho até hoje. A LX300 copiou ela. Era o mesmo sistema. É o mesmo sistema. Eu tenho ela até hoje. Eu Eu tenho ela não, perdão, eu a tenho. Sim. Eu a tenho até hoje. Software House. Só pra fechar no Rio de Janeiro, queria falar da Arcadia. Cadê? Arcadia, perdão. Arcade é a nave do Capitão. É isso, perdão. Inclusive na Arcade, eu e o Asen começamos vendendo Mega RAM pra ele. O que acontece? A Arcade, eu ia trocar muita coisa lá e eu me lembro, trocava jogos e foi o primeiro lugar que eu vi o SCC. Foi um SCC do Salamander. Esse SCC do Salamander na realidade não era deles, era emprestado do Márcio, lá da Takeru, que escandalizado com o som. Eu me lembro que tava aí um colega que trabalhava também o Alexandre Cunha Barros, apelidado de Mago, ou Magu, que a gente ficava zoando ele. E ele ficou tão desesperado na época com o som, que ele desceu correndo a escadaria do prédio. Eu fiquei, meu Deus, isso é impossível. Fiquei em looping acho que uma meia hora. Quando ele voltou com uma fita DAT 90, comprou com o dinheiro que ele tinha, pegou um datacorder da Gradiente, falou pro cara, joga e não morre, ninguém fala nada. Aí ele gravou a música, gravou uma fita de 90 minutos com o som do jogo, pra ficar escutando em casa, que ele mesmo também não acreditava no que ele tava escutando, né? Observação, isso na época a gente nem sabia o que era FM. Eu lembro de ter visto o FM pela primeira vez na Takeru. O pessoal roda aquele software de som que é do pessoal do Graphisaurus. O Synthsaurus. Tocando, eu lembro o cara tocando Every Breath You Take do The Police. Não tem preço. Lembrar agora de software house em outros lugares, rapidamente. MS de Informática em São Paulo, Paulisoft, que vendia softwares clássica, né? Lá, inclusive eles disseram que Orion trazer também, turbo. Eles O caso do Rogério Belo, que eu esqueci. Sim, Cobra Cobra do Soft, Rogério Belo, que sumiu, teve funcionando, teve aí algum contato até 98, 99. Pós MSX. Pós a era, já no período de MSX e internet. Eu cheguei a conversar com ele, com o Rogério Belo. Foi o que tava por trás da revista MSX Top Class, só 2 números. E travou muito contato com o pessoal no exterior. Foi mais ou menos na mesma época que eu travei contato com o povo no exterior. Você tem também o Universoft de São Paulo, tem a Digimer do Orion, já falei, né? Tem a Ectron, que acho que era de Santos? Bloomp Robótica. Bloomp Robótica, a coisa da Prompa na MSX, que era do Sul também, não era? A Bloomp era do Sul ou era de São Paulo? A Bloomp era de São Paulo. A Bloomp era de São Paulo. A Digimer, que era do Rio Grande do Sul. Ectron, que se não me engano era de Santos. E outras software houses, muitas, assim. Foi um período muito curioso muito fértil, né? É muito fértil. E fértil em histórias. Se você a gente tá tentando cortar e contar o maior número de histórias possível no menor número de tempo viável. É claro que a gente vai voltar a esse assunto no futuro. Esse é o primeiro episódio de MSX no Brasil. A gente vai fazer um tantão, né, César? Esse não é o primeiro, nem vai ser o último, nem vai ser o único. Até porque tem muita coisa que a gente pode comentar. Primeiro não é porque a gente já falou de MSX. No Brasil, não. A gente comentou de soft house, mas tem tanta coisa que a gente pode falar que, enfim, dá pra fazer quase um podcast separado só pra isso. Sim, com certeza. Inclusive, a gente não tocou nenhum momento aqui sobre o desenvolvimento, a cena de desenvolvimento de software para MSX no Brasil. Isso é uma Discovery, High-Tech, ProKit Software, Buchaner, Capitão Beload, a Nemesis, a Knight, a Young, a gente falou um pouco também. O software você já tinha americanizado. Capitão Beload vive, filho. Do cara da Buchanan existe até pouco tempo uma fábricazinha pirata de cartucho de Mega Drive. Nossa! Que beleza! Que beleza!
Opa! Que beleza! Capitão Belode, um abraço, Capitão Belode. Desenvolvimento, a gente tem muitas Meu herói. desenvolvimento, sobre revistas, a gente deu uma pincelada sobre algumas coisas, a gente deve ter episódios específicos sobre microsistemas, sobre MSX micro. A CPU então vai dedicar alguns episódios, todas as histórias escabrosas da CPU. Eu queria agradecer a CPU por eu ter feito a assinatura da CPU Informática de 1 ano e ter recebido apenas 4 revistas. Isso é uma coisa que vai marcar toda a minha vida. Que foi a primeira revista que eu assinei na minha vida. E que eu nunca recebi todos os exemplares, tá? Cara. O mais bonito foi ver a cara da galera de lá quando eu entrei na sala deles pedindo meu dinheiro de volta. Isso acho que é Mastercard, não tem preço. Não tem preço. Eu recebi cheque sem fundo deles. Oi. Que beleza! Bônus de editora, eu recebi cheque sem fundo. É, foi um bônus, né? E quando 2 meses depois pra eles pagarem, eu cheguei e virei e falei assim, olha, ou vocês pagam, a gente representa o cheque, vocês vão perder a conta. Pagou. Ricardo, só um pedido público. Quando a gente gravar esse episódio da CPU, temos que estar todos juntos. Com certeza. Com certeza. Vai ter que ser um episódio que já vai começar de manhã e vai o dia inteiro. Não, mas a gente tem que estar com o Kito também, hein? Porque também tem muita história da CPU pra contar. É, vai ser difícil, é o momento que a gente vai juntar os dois. Eu me lembro, eu só sei te dizer o seguinte. Isso aí é especial, eu quero comentar. Eu quero só fechar esse bloco, mandar um abraço pros meus amigos, né, que publicaram as informações da Mega RAM e da Maper na CPU. Eu queria mandar um abraço pra eles, que há muito tempo eu não vejo nenhum dos dois. O R. Pontes, né, abração, amigão do peito. E o Roberto Silva. Roberto Silva é gente boa. Baixinho, mas é gente boa. Acho que a gente pode fechar por aqui. Fosse altão, né? Eu acho que a gente pode fechar por aqui. Esse episódio foi meio sem ordem. Tem que ser altamente trollador. Porque foi 100% memória aqui, em algumas revistas. Praticamente não teve pauta, não teve nada. Isso foi praticamente um bate-papo, né? Mas os melhores episódios são assim, cara. No improviso. É, beleza. Também. Você conhece aquela coisa? Um dedo na cabeça, uma câmera na mão e uma merda na tela. Né? Não se esqueça, cara. É a regra. Uma ideia na cabeça, uma câmera na mão e uma merda na tela. Não é a regra qual nós estamos... Então, isso é perigoso também. Eu só sei o seguinte, esse entrar pra história pelo o cast mais difícil de ser editado. Obrigado, canalhas. A todos vocês que estão aqui. Eu agradeço. Felizes. Que beleza! Corno que vocês vão me dar. Agradeço aqui ao Márcio e ao Rogério, que primeira vez. Já está convite aí dos próximos aparecer. É só chamar que eu venho, cara. É só chamar. Ah, pois é, a gente vai chamar mesmo. A gente é chato pra caramba. Você conhece. E é isso aí, gente. Vamos encerrando por aqui. Faz suas considerações finais. Senhores, muito obrigado pela audiência de vocês. O capítulo está longe de terminar. Tem muito mais história, muito mais diversão. Tem muito mais agradecimento, muito mais tristezas. Tá? A cena do MSX no Brasil foi uma cena muito promissora. Tivemos e ainda temos gênios que surgiram dessa época. Nós temos pessoas aí fantásticas. Não vamos citar pessoas nomes agora, a gente vai deixar isso pro futuro. Já citamos todos. Já citamos a maioria, né? Mas whatever. A cena foi muito promissora, a cena foi muito divertida, a cena fez com que nós estivéssemos aqui hoje. Graças a essa cena, todos nós estamos. Eu acho que muitas pessoas que são profissionais da área de tecnologia da informação hoje agradecem de uma forma ou de outra ao MSX, pelo menos em sua maioria, né? De estarem hoje trabalhando com informática de alguma forma, né? Ou interligados com informática de alguma forma. Pois é, mas quando eu citei todos nós aqui, eu tô citando literalmente. Estamos aqui por causa dessa cena dele. Acho que muitos também das pessoas que nos escutam, né? Também, claro. Também. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. Até o próximo bate-horário no mesmo bate-canal. Bom, eu agradeço o convite. Se precisarem novamente, eu tenho pelo menos mais umas 2 ou 3 horas e meia de história para contar nesse pequeno ano, porque da Young Software e depois, posteriormente, com a Tecnobyte. Agradeço aí a todos os usuários que já compraram meus produtos e que eu vejo que até hoje ainda os utilizam. E eu vou tentar achar se ainda existe alguma informação sobre o criador do Palhada City e volto a informar vocês. Um grande abraço.
César, qual vai ser o nosso próximo assunto? Você que é o homem da pauta, tem ideia qual vai ser o nosso próximo episódio? Sei lá, pode ser tanta coisa. Tem alguns planos, algumas pautas mais ou menos pensadas. A gente deve gravar o próximo episódio em breve. Se for de acordo com... Então, não, vai ser um episódio interessante. Tá? Vai ser um outro assunto completamente diferente. Vai ser um assunto novo, que eu acho que ninguém nunca gravou um podcast sobre esse assunto. Então, fica aí. Quem vê, verá. A todos vocês que nos ouviram, nos aturaram nesse monte de coisas que falaram. Muito obrigado por terem ouvido e pedimos desculpas já pelas coisas que estão na edição. Porque acredite, esse provavelmente vai ser o mais difícil de todos que eu tive que editar. Como vocês devem ter percebido ao longo do trabalho. O que teve de corte não tá no gibi. Então é isso. Eu mencionei, né? Esse seria o proibidão, né? Eu já tava avisando a todos os participantes. Quer dizer, esse vai ter que ser editado até o último fio de cabelo, né? Tá. Com certeza. Eu quero desejar a todos um grande abraço. Muito obrigado por ter me aturado aí nesse podcast. E eu agradeço e até a próxima. César, da tua vez, diz tchau aí. Perninha, é hora de dar tchau. Enfim, tchau. E pra quem estranhou eu estar calado, vocês entenderam que é por um bom motivo. Então é isso, gente. Até mais. Nos vemos no episódio 19. Bem, Povo, até a próxima. Tchau. Fui. Tchau. Este ano a Fundação do Câncer completa 20 anos comemorando, mas com muito trabalho pela frente. O câncer já é a segunda causa de morte no Brasil e a primeira em vários países desenvolvidos. A Fundação do Câncer atua junto ao INCA em ações estratégicas como a expansão da rede brasileira de bancos de sangue de cordão umbilical e placentário, o Brasil Cord, que ampliará as chances de um paciente que precisa de transplante de medula óssea encontrar um doador compatível. Também desenvolveu a unidade de tratamento intensivo pediátrico do INPA, o Instituto Nacional do Câncer. É um trabalho muito importante, mas que precisa aumentar. Você pode ajudar através de doações em cartão de crédito ou boleto bancário. A central de atendimento fica no telefone 0 operadora 21 2157 4600. Você pode tirar suas dúvidas pelo site cancer.org.br e siga-os no Twitter FDO Câncer. Fundação do Câncer 20 anos. Com você pela vida. Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão do Retrocomputaria, seu podcast de retrocomputação. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. E saímos agora de um mega, ultra, hiper épico episódio, né, César? Mega, ultra, hiper épico episódio e conseguimos manter a nossa responsabilidade jurídica. Pois é, conseguimos essa façanha. Vocês ouviram talvez o maior número de bis por segundo de áudio de toda a podosfera. Aliás, vamos perguntar pro Esquias ou pro Thiago, que eu acho que a gente quebrou o recorde da Combo. Eu imagino que a gente quebrou o recorde brasileiro e eu não duvido nada a gente ter quebrado o recorde pan-americano. É verdade. Mundial é mais difícil. Talvez algum podcast pornô tenha batido o nosso recorde. Mas eu acho que pelo menos, assim, acho que entre os podcasts não pornô a gente tem que ter batido com net. Pelo menos da conta. E foi um podcast, como vocês viram, realmente épico. Mas hoje a gente vai falar comentários dos contatos que recebemos a respeito do episódio 17, que foi o episódio que nós fizemos o nosso primeiro dossiê de hardware, o episódio que nós falamos sobre o Z80. E também temos erratas. Não só as erratas do Quinto Elemento, mas as erratas do Tabajara. Então, basicamente são duas erratas hoje, né? E compridas, né? Mas o Tabajara é Fudeba, então. Fudeba. Um abraço, Tabajara. Valeu pelos comentários, valeu pelo e-mail com os seus comentários. Como falamos no episódio, a gente poderia estar fazendo algum programador se contorcer de raiva com as besteiras que a gente estava falando. A gente não fez ninguém se contorcer de raiva, mas fez alguém pelo menos sentar, escrever um e-mail e comentar. Vocês erraram aqui, hein? Vocês erraram ali. Que bom, obrigado pelos comentários. Enfim, vamos ao que interessa? Vamos começar então, 17 parte A, com o senhor Drug, né, de Indaiatuba, que reclama não, você tava lá, e comenta, pô, sacanagem, esse retrocomputaria me deu vontade de voltar a brincar com a Assembly. Brincava um pouco com o emulador de 8086 que não era tão bom. Fui fazer um joguinho estilo Snake e ele travou. Quer dizer, travar coisa em Assembly não é uma coisa tão difícil, né? Ah não, isso aí é padrão. Todo mundo que desenvolve em Assembly tem que travar o micro um dia. No caso dele só travou o emulador, né? Menos pior. Mas era bem divertido, acho que vou voltar a brincar com isso. O podcast foi realmente muito bom, como vocês mesmo disseram, foi um mergulho dentro do processador. Gostei bastante de conhecer um pouco mais desse processador. Quantas notícias, eu sinceramente fiquei bem interessado nesse remake de A Link to the Past para MSX. Como fã da série Zelda, eu realmente gostaria de conferir. Esse azul 8-bit Gen tem também um Darth Vader olhando pra janela, não tem não?
próximo eu não notei. Mas eu não duvido, né? Tem os Smurfs. Pra ter Darth Vader olhando pela janela não é... Ah, não, o Drug tem razão. Agora eu tô olhando, tem alguma coisa que realmente, no fundo, Darth Vader é bem parecido. Às vezes é o irmão dele, é o Chad Vader. Chocolate rain. Randy made me mop the floor again. Chocolate rain. Ah, pode ser também, pode ser Chad Vader. Pois é. Né? Enfim. Márcio Neves Machado. Opa. Pataquada. Olha, é um processador com o qual já topei muito. Primeiro, com o próprio MSX mesmo, no meu caso da Gradiente, de sei lá que mão, comprado usado. Uau. Também era o coração do Sega Master System. Nunca me aventurei no assembly dele, mas sempre achei interessante o quão popular esse chip se tornou até hoje. Ainda continue servindo a comunidade, né, os 80. Sim. E fechando a parte A, o Anônimo, lembrando do MSX Rio de setembro. Sim, sim. Provavelmente vocês já foram, a gente já deve ter comentado. Ah, não, a gente não comentou ainda, não. Não, a gente comentou. É tanta coisa nesse episódio, eu já me perdi. Não, a gente comentou, tá na parte C, vocês ouviram há 2 semanas atrás, na parte C a gente comentou como é que foi a MSX Rio de setembro. E lá no site da MSX Rio tem algumas fotos, tem alguns sites que vocês podem procurar, tem vídeos, por exemplo, msxresources.wordpress.com, tem link pros vídeos, a gente fez vídeos no Justin TV, uma ideia muito boa e muito bem feito do Daniel Campos, o qual vocês vão poder conferir também o encontro de Jaú, onde o pessoal também gostou da ideia, e no momento que vocês ouvirem essa gravação, provavelmente já terá sido filmado e teve parte do encontro de Jaú terá passado no Justin TV. E aí vocês terão o desprazer de ver nossas caras feias lá também. Tem gostado desse muito, mas cara, é isso. Vamos falar de Retro Hits? Vamos. Retro Hits 42, né? Covers do Weezer. Drug, de novo. Mais uma vez, um excelente Retro Hits para alegrar a noite quarta. Não sou um grande fã de Weezer, mas conheço algumas músicas e gostei bastante dessas versões. Também gostei muito. Eu também. Um dos dias da semana eu tô trabalhando num escritório, eu trabalho muito na frente do computador e eu eu ouço podcast de música enquanto tô lá trabalhando, e ultimamente eu tenho ouvido também os Retro Hits. E esse Retro Hits do Weezer foi muito legal. Eu ouvi de novo, já tinha um tempo que eu tinha ouvi de novo, porra, muito maneiro. Ficou bem bacana. Eu também não sou fã do Weezer, não conheço quase nada do Weezer, mas eu achei muito bacana. E aí o Márcio Neves Machado, que em sucessão, primeiro ele comenta, poxa, boa seleção, gostei principalmente da que toca dos 23 aos 24 minutos. Depois ele se corrige, já descobri, é ainda Garage. Vou procurar o original para ver se é tão legal quanto esse arranjo chitune. Eu particularmente gosto muito de In The Garage, e eu espero que você tenha gostado também, Márcio, né? Enfim, Retro Hits 42 fechado, vamos voltar pros 80. Vamos voltar pros 80. E parte B. Parte B. Arthur Gustavo Pirre Gouveia, o estado da arte dos processadores, vendo que até hoje é utilizadíssimo. É bom ver que muito que achamos que é ultrapassado, retro, ainda nos acompanha. Muito bom mesmo. Mais uma vez, os 80 continua em operação pelo mundo afora. Sim. E o Drug ficou com uma comichãozinha depois desse episódio. Vamos lá. Mais uma aula de história. Me chamem de maluco, mas depois de escutar tanto sobre Assembly, eu realmente fiquei com saudade da época que eu gostava nesses códigos. Vamos ver se eu consigo voltar a programar em Assembly. Uau! Vamos ver que Assembly é um negócio, definitivamente não é tarefa das mais fáceis. Programar bem. Programar em Assembly não é para os fracos de coração. Quanto a encontros de MSX em Jaú, vou conferir aqui como chegar por lá e quem sabe não acabo realmente aparecendo por lá. Oh, yeah! Espero que apareça. Espero que apareça. Vai encontrar com certeza com 3/4 do podcast por lá. E ainda vai ter a oportunidade de conhecer o Quinto Elemento, desvendar o grande mistério. Quem é o Quinto Elemento? Vai se decepcionar, né? Fazer o quê? Pois é. Infelizmente, ainda não consegui chegar no número atual do retro, mas estou avançando. Estou no 9A. Se eu conseguir dar uma boa corrida, acho que em 2 meses chego na numeração atual. Quanto ao Rumble Bundle, está rolando um. Na verdade, rolou agora em São 2 jogos pelo preço que vocês quiserem pagar. Aliás, é legal. Vamos voltar a repetir. Vale a pena você que não conhece, procurar do Rumble Bundle. Ficar ligado, tem sempre um Rumble Bundle novo, um jogo, tal, que é muito bacana. É um preço justo. Você pode pagar qualquer preço, é um preço justo. E você vai estar ajudando diretamente o desenvolvedor. Sim, parte da renda também é doada, né? Eles têm também dobro. E é um preço, tipo, não é tão complicado de você pagar. E, além disso, o Léo Soares. Opa! Boa, pessoal. Passando para deixar o comentário incentivo. Yippee-ki-yay! Excelente trabalho, mas cuidado com o psico tarado que aparece lá pelos 25 minutos. Aquela respiração ficou hilária, digna de filme de suspense. Kill it! Pô, o João, mais uma vez, respirando no microfone. Beleza. Eu também ouvi, achei, na hora da edição, eu falei, caramba, como é que eu tenho alguma maneira de eu esconder essa fungada no microfone? Depois que eu vi, pensei, tentei conversar na coisa. Deixa arder, dane-se, manda ver, vai embora. Aí você presenciou, como nas suas palavras, o psico tarado.
Nunca gostei de Elite. Sem pedradas, por favor. Não, só tiro de laser. Acho que conheci muito cedo, menos de 10 anos. Ainda no spec e não me animei, até porque não entendi muito. Qualquer hora dou uma nova chance. Eu fico imaginando que, pra quem não tem talvez uma certa vivência, o Elite seja um jogo complicado. O Elite é complicado não só por conta da mecânica toda do jogo, mas também por conta dos controles, né? Como a gente apertava a tecla no teclado. A gente lembra, né? Como nos atalhos não se tinha que fazer pra poder fazer tudo que você precisava fazer com a nave. Realmente é complicado. Isso muitas vezes desanima quem quer apenas o joguinho casual, jogar um joguinho mais simples, tudo, acaba desanimando, é normal. É quase inacreditável que alguém reclame da trilha do YS, mas fazer o quê? O gosto não se discute, né? E acredite, teve gente que chiou, falou lá no Retrocomputaria número 0, a gente botou um pedacinho da trilha do Easy, teve gente reclamando. Acredite, tem gosto pra tudo, inclusive mau gosto. O que não gostar da trilha do Easy, realmente, o cara tem que ter problema. Ele tem, como diria minha mãe, ele brincando, ele tem problema nos nervos. Quando comecei o curso de microprocessadores no Senai Benfica aos 15 anos, olha a denúncia de idade. Fui de olho nos 80, mas o curso era baseado em 80, 85 e eu desanimei. Até pouco tempo ainda tinha umas apostilas. Cara, eu acho que lá na escola, na Fitec, onde eu trabalho, na unidade que eu trabalho, que é a unidade de Quintino, se eu não me engano, eles ainda têm noções de Assembly 1080 no terceiro ano do curso de eletrônica. Se bem que o pessoal de eletrônica ultimamente está trabalhando com BIC e tem um pessoal muito interessado em trabalhar com Arduino lá. Então, que aí é microcontrolador Atmega. Mas eu acho que eles ainda têm Z80 lá. E tristemente eles trabalham com Z80, com as noções de Assembly para os alunos em emulador. Podiam ter uma oportunidade. Teve um professor interessado há um tempo de levar micros clássicos, em especial MSX, e botar lá para os alunos trabalharem com Assembly no MSX. Provavelmente um Mega Assembler da vida e vambora. Mas esse professor não tá mais na escola. O Wagnerzão, se você me ouvir, estiver ouvindo isso em algum momento, um abraço pra você, rapaz. Manda um e-mail, manda um sinal de fumaça. E ele não tá mais lá na escola, é uma pena. Pra arrematar, é isso. Grande abraço e continue firme. Esse é um dos únicos podcasts que eu ainda ouço. A casa agradece a preferência, né? Nossa, mais de 17 ouvintes. Já dá quase pra montar um clube, né? Clube dos ouvintes do Retrocomputaria. Se alguém quiser montar, pode montar. Pois é. Retro Hits 43, Bubblegum Galactica, Pixie Junkets, né? E o Drug. Mais um Retro Hits totalmente excelente. Quando vi o título, eu tinha certeza que ia ter algo a ver com Bubblegum Crisis, anime que, por sinal, eu ainda preciso assistir inteiro, só vi pedaços. Mas confesso que não associei com Battlestar Galactica. Mais uma vez, a seleção de músicas estava ótima, e essa foi meio nostálgica, pois alguns dos sons usados me lembraram vários jogos que eu joguei no meu GBC. Esse anime eu vi só uns pedaços aí. Da turma, quem é mais fã de anime é o Márcio Lima, que é o nosso convidado recorrente. Aparece sempre, vez por outra ele aparece em algum episódio nosso. Eu ainda tenho um dia pegar com o Márcio uma versão melhor do Bubblegum Crisis, que a minha tá... Eu nem tenho. Eu queria ver como é que é essa história. Agora, Battlestar Galactica é uma referência. Quando viu Galáctica, liguei direto. Que bom que você gostou. E mais um detalhe com relação a GBC, assim, já antecipando, é muito comum o pessoal usar GBC ao fazer Titãs. Sim, sim. E continuando o comentário, o Drug, não posso deixar também de prestar a minha homenagem a Steve Jobs. Não sou usuário de nenhum dos produtos Apple. Aliás, tem dois aqui que não são usuários de produtos Apple, não. E são por acaso os dois que estão falando. Mas tem o Sander, que é usuário e Mac maníaco por todos nós. Então ele já cumpre a cota com o Sander. Oh my God. Mas é inegável a inovação e as conquistas que ele trouxe para todas as áreas de entretenimento TI. Ele é um dos ícones, independente ou não de ter sido um cara 100% íntegro durante a carreira, ainda assim merece todas as homenagens que estão sendo feitas a ele pelo mundo afora, né? Enfim, a gente já comentou sobre Jobs, né? Ainda tem mais um no 43. O César, meu xará. Steve mudou a forma como trabalhamos, como nos comunicamos, como pensamos em tecnologia. São pouquíssimos os que tiveram impacto tão grande e alteraram tão profundamente a humanidade. Sim, a nossa opinião sobre a questão do Steve Jobs, a gente expressou no post, vale um comentário curioso, assim, eu só fiquei sabendo do falecimento do Steve Jobs quando o César mandou uma mensagem pro meu celular, pedindo pra eu colocar alguma coisa sobre o falecimento do Jobs. Aí eu parei, quando eu olhei a mensagem, Steve Jobs faleceu? Sim! Aí a gente correu pra colocar no post alguma coisa, uma menção. Afinal de contas, é um sujeito que começou lá atrás, que fundou a Apple 76, junto com o Wozniak e outras coisas mais. Acho que a gente não tem que ficar fazendo mais comentários. Quem quiser eu participei de um Dimensão Nerd na semana, falamos a respeito, comentamos algumas coisas a respeito sobre a morte do Jobs. Foi falado, aí tem vários podcasts que fizeram, alguns quase cortaram os pulsos no ar.
outros disseram bem feito, ainda bem que morreu. Independente da situação, de qual lado você fique, acho que não tem... É uma perda, aconteceu e the show must go on. Encerramos a parte dos comentários e vamos aos e-mails e erratas, né? Sim. Vamos para a nossa sessão dos e-mails e comentando as coisas sobre erratas, né? A respeito do episódio. Primeiro, nós vamos falar das erratas do Tabajara. Não senta o dedo nessa... Então, nosso amigo Alexandre Souza, Tabajara, resolveu mandar um e-mail, comentar algumas coisas a respeito de como nós falamos no episódio 17. Então, ele começa falando algumas coisas sobre os chips, coisas que a gente deixou escorregar. Então, primeiro a gente falar, por exemplo, que ele fala, por exemplo, NMOS e CMOS não é encapsulamento de chip. As Z80, NMOS e CMOS é encapsulamento EDIP40, o que o MSX usa, ou seja, aquele chipinho com 2 fileirinhas de pernas. E PLCC40, que é o quadradinho que nós chamamos de CMOS. Então, desculpa, foi uma bobeada nossa. Outra, falamos do pino das instruções não mascaráveis. O pino NMI não permite multitarefa, mas sim chaveamento de contexto. Na verdade, a gente falou de multitarefa, que era uma coisa meio complexa. Na época se falava que era possível fazer multitarefa com ele, mas na verdade não dava. Não é pra fazer multitarefa num Z80, a gente sabe das limitações do processador. Na verdade, o que ele faz é parar tudo que o processador tá fazendo, não importa o que, e desviar para a subrrotina definida no vetor do NMI. Eu lembro vagamente um pouco sobre isso, de alguns livros de sistemas operacionais e arquitetura que eu mexi há algum tempo atrás. Ele comenta algumas coisas que a gente falou da placa, a placa mãe do Expert Plus. A gente voltou a esse assunto melhor no episódio 18. Ele diz: a placa era gigante por 2 motivos. A placa é face simples, portanto, é muito mais barata que a placa face dupla do Expert antigo. 2. A placa precisava caber no gabinete na fixação da placa do Expert antigo, porque mudou a cor, mas não a estampa do chassi não. Com isso, eles economizaram na estampa. Na época que o Expert Plus foi fabricado, fonte chaveada era muito caro, acredite, portanto não valia a pena usá-la no Plus. Assim, para quem reclama que a fonte não era chaveada, há um motivo. Aliás, o Quinto Elemento, na errata, ele comenta isso também, também cita esse fato. O motivo do 3,58 MHz é para o circuito ficar todo amarrado no clock que a placa manda para o TA2, que é o circuito que depois foi passado para o Expert, que o TA1, que era a caixinha externa, depois passou no Expert 1.1, passou a estar embutido. Fora que cristal era muito mais barato, sério. Um monte de coisa dependente de uma frequência de clock específica. Para gerar a temporização certa, você consegue dividir 3,58 MHz para 60 Hz com facilidade. Uma escorregada que a gente deu de Z80, falamos que MOV era uma instrução de Z80. Na verdade, MOV é uma instrução de 8086 e 8088. No Z80 é LD. E sim, do que eu lembro de ter visto tabela de mnemônico Z80, é LD para tudo que é lado. Tem LD de tudo que é tipo, de tudo que é cor, tamanho, sabor. Para CG, você pode usar qualquer instrução para carregar registrador, contanto que seja LD. Shift para a direita divide, Shift para a esquerda multiplica. Para você multiplicar ou dividir, você arredonda o próprio número inferior par do multiplicador. E no caso de ser ímpar, você soma 1 multiplicando ao resultado. Ele gosta também mais resolveu trollar o pessoal. Lembrar que ele também tem um Commodore 128, mas ele nunca ligou. Então, deixa por conta do Quinto Elemento dar uma vaia para ele. Né? E ele comenta algumas coisas da parte 2, que contar a instrução é uma coisa bem comum em assembly, não há nada de espantoso nisso. Bem, pra gente, nós meros mortais, nós achamos espantoso. Oh my God. Ele expressou a sua opinião sobre o Turbo R, que não vale a pena falar. Chiclete é o básico da da técnica. Então, o uso é uma das ferramentas mais importantes do profissional, junto à chave Phillips, o secador de cabelo e o grampo. Uma última coisa que o Tabajara comenta é que nós, sem querer, passamos a impressão de que a sigla LG da multinacional coreana significa Life is Good. Life is Good, na verdade, foi um slogan que ela criou. A gente sabia que a LG não queria dizer Life is Good, mas na verdade ela quer dizer Leader Gold Star. Ele diz aqui, a empresa foi criada com a fusão da Leader Electronics com a Gold Star. A Gold Star, eu lembro que ela foi um fabricante de MSX. Ela fabricou o MSX nos anos 80 na Coreia, junto com a Samsung. Se você olhar em outras fontes, na verdade existia a Lux, que era toda a parte de casa, e a Gold Star, que era eletrônica. Eu lembro dos monitores Gold Star. Você falou, tô lembrando. No monitor Gold Star, sim. Depois eles acabaram juntando uma coisa só e é tudo LG hoje em dia. Sim. Vamos então para as erratas do Quinto Elemento? Aí sim. Então, sobe a vinheta. O Elemento começou o seu tratado
E aí vocês vão imaginar a gente abrindo um pergaminho. Aliás, tem que ter um barulho pra abrir pergaminho, né? Tem que providenciar isso. Ei, eu também tenho um Turbo R. Eu sei que você tem um Turbo R, tá? Só falta falar que tem um Turbo R e um Apple II GE. Enfim, ei, eu também tenho um Turbo R. E confesso que é um hardware bastante mal aproveitado. Oh, yeah. Mas ele não é o único. Vários engenheiros no mundo até hoje praguejam com as empresas na qual trabalharam. Eu acho que a fila de engenheiros reclamões, se formos enfileirar, vai dar a volta ao planeta. Se a gente for enfileirar, eu acho que vai dar a volta ao sistema solar. Verdade. Sim, o HD 64 do 180 está lá feliz e contente, rodando a 6 MHz dentro do HC95 da JVC. A diferença do que acontece no Turbo R é que ele pode ir e voltar entre os modos. Aliás, dentro daquele gabinete, metade do espaço está reservado para a parte de vídeo do MSX. Nós vimos no encontro de usuários de MSX em Brasília, no encontro de 1997, que eu fui, o Quinto Elemento foi, o Ademir Cachano levou um HC95 e eu lembro que ele desmontou metade do micro para mostrar um problema que ele custou para descobrir na placa, que ele resolveu com esmalte de unha incolor. Eu tenho ainda as fotos disso, dele desmontando, mostrando lá onde é que estava, debaixo a placa lá. Realmente é assustador de quanta coisa tinha naquela máquina. Continuando, o Z180 existia dentro da HP 500. Eu o vi feliz e contente flutuando no mar de lama CMYK. Um mar de lama colorida. Palavras dele, não nossas. Mar de lama colorido. Não garanto que outros processadores da Zilog estejam dentro das impressoras da HP após esta série 600. Na minha falecida HP 660, já era um customizado com selo HP, mas acho que tem umas Epson matriciais com os 80 por lá. A impressora matricial de 132 colunas de fabricação nacional Mirage tinha 2 cabeças de impressão e, claro, uns 80 para cada. Nossa. Falar de primeiro, o que é uma impressora matricial de 132 colunas para quem nunca viu um troço desse na vida. Um troço desse tamanho? É, grandão, carro largo. Que imprime as notas fiscais maiores, né? Sim. 80 colunas é o padrão, né? A fiscal. 132 colunas são aquelas notas maiores, né? Aquelas notas que normalmente você tira o canhoto e assina para dizer que recebeu. Se eu me lembro bem, as Mirage, tinha um modelo da Mirage com 3 cabeças de impressão e conseguia atingir a taxa de 800 caracteres por segundo de impressão. Eram caríssimas as impressoras, mas elas eram assustadoramente rápidas. Eu lembro delas no mercado, lembro de ter visto, mas eu gostaria de ter visto uma imprimindo. Eu lembro que era assustadoramente rápida a velocidade dela de impressão. Quando eu falo 700, 800 caracteres por segundo, imagina que uma linha tinha 132 caracteres. Então daí você imagina que você podia preencher 5 linhas por segundo, com 2 ou até 3 cabeças de impressão. Se não me engano, existia um modelo com 3 cabeças. Eu posso estar errado, posso estar louco, mas se eu me lembro bem, tinham com 3 cabeças. Devia ser o Cérbero, né? O cão que guarda o inferno. Vamos lá, continuando aqui. Vocês esqueceram dos alienígenas. A gente esqueceu dos alienígenas. A gente não citou, não esqueceu. Como os 80, mas como o Quinto Elemento tá aí pra lembrar dessas coisas, falar dos alienígenas, né? Os 80 dentro do Apple II e do 628 para rodar CPM. No caso dos Apple II, só para rodar CPM. No 128, os caras acabaram usando processadores para ajudar no boot. Inclusive, graças a um bug da M1000 dele no modo C64, é possível deixar os dois funcionando ao mesmo tempo. E claro, o Deck Rainbow, a gente já sabe a unidade, algum recomendaria esquecido um tempo, e o TK3002E, que tinha os 80 para controlar o teclado programável. Sim, eu lembro disso, quando eu era novo, sabia disso, eu achava isso um tremendo desperdício. Uns 80 só para controlar o teclado. Desculpa o pessoal de Apple IIe, o pessoal gosta do TK3000, tá? Mas eu não considero isso, lá no meu íntimo, no mais fundo do meu ser, eu não considero isso um tremendo desperdício. A falecida Cyclades, fabricante brasileira de equipamentos de rede, aliás, o que aconteceu com a Cyclades? Fechou, faliu, foi comprada. Eu acho que ela foi comprada, cara. A última vez de uma notícia que eu tive dela, parece que ela foi comprada. Se você jogar cyclades.com, você vai cair no site da Avocent. Eu lembro de ter ouvido uma história que ela tinha sido comprada. Pelo visto, foi comprada mesmo. A Avocent comprou. Se você procurar Cyclades Router ou Cyclades Routers, você vai encontrar uma citação a Avocent e ff.cyclades.com das coisas da PR1000, que foi o mais popular dos roteadores. Sim, tem um PR1000
perdido em algum lugar lá no meu trabalho. Falando nisso. Bifado. Maluquinho, mas tá. Voltando então, onde a gente estava, a bateria. A falecida Siglades, fabricante brasileira de equipamentos de rede, usava os Z180 em alguns produtos deles. Os roteadores e a placa de serial síncrona usavam PowerPC. Aliás, a Apple ama Z8530, o chip de I/O serial da Zilog. Ele começou a ser usado nas seriais do Apple II e até recentemente customizado dentro dos Macintosh. Com certeza até o G3. Nossa. Aí ele cita uma tabela que fizeram para a Wikipedia e ele diz que, viram, o EZ80 rodando em 50 MHz chega a 80 MIPS, 80 vezes mais rápido que 68 mil. Cara, mostra isso pro Asa, ele vai ficar maluco, vai ficar empolgado. De acordo com agora sobre o famoso R800. De acordo com a Wikipedia, ele é baseado no Z800 e não no R800. O nosso querido e amado S1990, na verdade, não tem um Z80. O R800 o simula. O que ele faz, na verdade, é funcionar com uma PPI, PSG e um bando de 74 LS num canto só. Eu também não entendi. Também não entendi muito bem, não. Quinto elemento, o que você estava ingerindo quando você escreveu esse parágrafo, hein? Nós estamos todos bêbados de cair. E todos que não estiverem bêbados tenham fora aqui. O quinto elemento, espero que você não esteja tomando chá de fita cassete. Tomara mesmo. É dorgas, mano. Dorgas pesados. Muitas dorgas pesadas. Então, como ele faz essas coisas, pode se dar ao luxo de jogar a ROM dentro da RAM e dizer que ela é read-only, o modo R800 de RAM. De acordo com a antiga lei de direitos autorais do leste europeu, União Soviética e os demais, tudo anterior a 86 é domínio público. Se você não gostar, ganha uma passagem de ida para o nosso escritório de reclamações lá na Sibéria. Agora um momento trivia. Temos trivia. Temos trivia. Agora, quando a Microsoft lançou o MS-DOS/PC-DOS, era necessário ter alguma compatibilidade com o CPM, e era conseguido facilmente, já que era só rodar dentro de um segmento 64 KB, famosa página 0 do 8088, e os binários começando em 0x0100. E claro, usando as mesmas chamadas do B2, da B2, aliás, e a compatibilidade do 8080 dentro do 8088 também, era bastante fácil portar as aplicações. Para as aplicações nativas do PC MS-DOS, a partir do 2.0, foi criada uma outra extensão que não passava por esse caminho todo, os .exe. Agora vocês sabem por que o DOS tem dois tipos de executáveis e o motivo dos .com terem no máximo 64 KB. Sim, vivendo e aprendendo, tá vendo? Tem comentários aleatórios que não vamos comentar, porque vamos para a segunda parte que você comenta agora. Então. Só lembrar que ele já tá providenciando Presto Barba pro Sander. Quem ouviu o episódio vai entender. Bem, na outra parte ele começa resmungando, eu não tô ajudando, o que vocês precisam, seu bando de fudebas feios, bobos e chatos com cara de melão? Depois vocês me xingam, vamos aos comentários. Xingar um quinto elemento e falar mal dele é quase um esporte pra nós. A gente só faz isso que gosta dele. Vamos lá, a NMI do Z80 é a interrupção não mascarável, ou seja, no caso do Z80 ela não pode ser escondida usando a intenção DI, Disable Interruptions. E de forma bem simples é o pino que faz o Z80 parar o que estiver fazendo e fazer outra coisa. Era usado largamente pelo Action Replay no ZX Spectrum para salvar em cassete todo o conteúdo da RAM. São os famosos snapshots dos PS, os pontos 80 ou ponto SNA, nos emuladores e máquinas com drives ou discos rígidos que permitiam fazer um literal save game do jogo para jogar novamente em outro dia. Outra explicação sobre o pino NMI. A série Plus da Gradiente é o melhor exemplo de, putz, tá sobrando essas coisas aqui, vamos vender o arquivo, vamos queimar o estoque, né? O tamanho da placa não tinha jeito, tinha que caber naquele espaço todo. E avise pro Sander que fone de chaveada é meio que uma novidade, ainda mais pra quem fez aquela coisa linda chamada placa analógica do Expert. Kill it! Desculpe, mas foi mais forte que eu. Placa analógica do Expert que nós tratamos de falar um bocado mal no episódio 18, como vocês ouviram na parte A e um pedaço na parte B. Trilobita, o baratão pré-histórico. Tem um povo que alega que achou um fóssil desses dentro de uma coisa que parece uma pegada de uma bota. Deve ter uma coisa a ver com extraterrestres e coisa do tipo. Fugiu, assunto aleatório completamente solto, fora do assunto. Vamos voltar para o assunto. O MSX roda 3,58 MHz simplesmente pelo fato de que é a frequência das TVs. É a mesma razão pelo que o Amiga 500 roda a 7 e o Amiga 1200 a 14. Tem que ficar em um múltiplo de 3,5 alguma coisa, entendeu? Tá. Conteúdo. Fazer um shift para a esquerda multiplica por 2, para a direita divide 2. Portanto, vamos lembrar a tabuada de 2 em binário? Não.
Não. Claro que essa regra aplica por força matemática a todas as demais potências de 2, 4, 8, 16, 32. O complicado mesmo são os outros números. Acho que por enquanto tá bom. E depois ele apresenta mais algumas sugestões pra nós, né? Apresenta 3 sugestões de pauta. Deixa pra lá. 2 sobre processadores da época, que a gente vai voltar a falar. Então, estão na lista para serem devidamente pautados. E, é claro, uma sugestão da nova paixão no coração do quinto elemento, que é o Apple IIgs. Que a gente vai ignorar solenemente. Exatamente. Porque a gente é feio, bobo, chato e se diverte com ele. Sim, ele tem um Apple IIgs e não, a gente não tá nem aí pra isso. Tem mais um bônus. Povo, apenas como curiosidade, os Hotbit usavam os 80 da Sharp, LH0080, enquanto os Expert e o MC1000, o da NEC, o Micro D780C. Mas a minha mente guarda a referência de ter visto um SGS Z8400 em algum Expert, talvez após manutenção. Enquanto isso, o Z80, dentro do C128, é da própria Zilog e não clone da Mostec. Na época era parte da Commodore. Curioso, não? A Mostec fez clone do Z80. Isso era curioso. Isso é quase bizarro, né? Muito doido. Estamos aqui ainda raciocinando sobre essa informação de que a Commodore usava Z80 da Zilog e não da subsidiária dela. Bizarro. Né? Cara, acho que tá bom, né? Tá bom, né? Você falou demais. Sim. A gente já tem, agora pro próximo episódio, pro 19, tem, além dos comentários do episódio 18, que serão quilométricos, o Quinto Elemento já andou se antecipando e escrevendo aqueles textos dele tipicamente compridos. Agora a gente vai desenrolar um pergaminho realmente comprido. No 18 tem mais algumas coisas que ele passou e temos o espaço para os nossos ouvintes que queiram comentar o episódio 18. Por favor, mandem comentários, e-mails, tweetadas. Obrigado por estarem ouvindo a gente. Que bom que vocês estão gostando e espero que vocês continuem aí curtindo e se divertindo com o episódio. Nosso próximo episódio, a gente está atendendo uma solicitação de um ouvinte, né, César? O 19. O 19 é uma das nossas primeiras sugestões que a gente acabou dos nossos ouvintes, amigos, parceiros, clientes, fornecedores, né? Bom, depois desse episódio que não acabou nunca, 18, esse episódio 19 vai ser sobre um assunto, como podemos dizer assim, um assunto que não é no centro, mas é central. Ou no assunto central, mas é no centro. Enfim, parece. É uma sugestão de um ouvinte nosso. Nós agradecemos a sugestão e fizemos um episódio sobre esse assunto, que está longe de ser esgotado. Futuramente voltaremos a esse assunto. A gente não esgota nada nos episódios do Retro Completo, é a grande verdade. E nem conseguiria, na verdade. Mesmo que se a gente for tentar esgotar, cada episódio vai ter 6 partes, 8 partes, e aí vocês vão cansar, vai acabar ficando chato. É melhor deixar o gostinho de quero mais, e no futuro a gente retorna para esses assuntos para falar mais a respeito deles, trazendo coisas novas e novidades e mais detalhes. E a consciência tranquila de que nesse episódio nós sobrevivemos e vamos escapar, como a gente assim acha, incólumes, né, com a nossa responsabilidade jurídica em dia. Sim. Vou dizer pra vocês, eu fiquei muito triste quando tava ouvindo esse episódio, que eu ouço pra poder fazer um show novo, essa coisa toda. Eu dizer que eu fiquei muito triste desse episódio só ter tido 4 partes. Né? Mas a gente vai voltar a MSX no Brasil, com certeza, em breve. A gente vai ter mais assunto. A gente só tentou falar de Soft House. Como vocês notaram, foi um episódio que chegou a um ponto que descambou pra trollagem irrestrita. Exatamente, completamente irrestrita. Mas a gente vai voltar. Tem muito assunto. A gente tá correndo atrás de algumas pessoas da época pra falarem. Não só os que a gente tem contato, mas tivemos uma resposta de uma pessoa que a gente tá tentando falar há algum tempo, convidar pra participar do podcast. Ele respondeu, disse que tem interesse em gravar uma conversa com a gente. Então, agora dependemos de acertar com ele, dia, prazo, combinar pra gente poder ter uma boa conversa. É uma pessoa da época. Temos muita coisa a se falar de MSX, falar das revistas da época, que as revistas, então, vão ser um capítulo à parte. Eu acho que só a CPU MSX, por exemplo, vai render pelo menos um episódio de 3 partes, fácil, onde vamos chamar o Rogério novamente para vir contar as histórias da CPU. Vamos ter assunto falar também. Também podemos voltar ao assunto soft houses. Precisamos ver soft houses, outras que houveram espalhadas pelo Brasil. Em cima, gente, tem muito assunto para falar. MSX no Brasil foi o
primeiro pontapé. Demos início à partida. Vai longe. Tem muito pra falar. A gente não esgota assunto, né? Como você mesmo disse, César, não tem jeito. A gente não consegue, nem que a gente querendo, a gente esgota o assunto. É isso. A gente, né, nem passa perto de esgotar o assunto, que é natural. Tem muita coisa também que, particularmente aqui no Brasil, mas também pelo mundo afora, muita coisa que envolve em mistérios, segredos. Tem segredos, tipo, vou carregar esse segredo comigo até o túmulo. Assim, tem muita coisa que a gente conversa com as pessoas, depois que a gente vê segredos e coisas que a gente não esperava. E particularmente, como aconteceu no caso desse episódio, a gente começou a entrar mais profundamente como funcionava o software house na época e ver que tem coisa do Arco da Velha. Né? Só lembrar, a gente teve que carregar muito no aviso sonoro, porque nós falamos muita coisa sobre algumas soft houses, tentamos tomar o cuidado de não deixar claro qual é o nome da soft house onde o Márcio Lima trabalhou, assim como o Sander e o Quinto Elemento passaram por lá, por causa de questões da gente ter receio de ter pessoas que depois virem reclamar com a gente. Quando a gente brinca, fala da questão da responsabilidade jurídica, é sério, porque a gente tem um certo receio. A conversa foi solta, foi livre, liberada, foi falado muita coisa, o corte foi muito pouco, mas eu abusei dos PIs porque não queremos deixar as referências claras. Claro que se vocês conversarem pessoalmente com o Márcio, tiverem oportunidade, vocês vão saber qual é a soft house, ele vai falar, dar nome aos bois, inclusive vocês vão saber até o nome do chefe dele. Preferimos nos resguardar esse direito para não termos problemas. Quando a gente publica um arquivo de áudio, não é por uma semana, esse arquivo vai estar publicado e está disponível para quem quiser ouvir. Pode ser daqui a muitos anos alguém ouça e depois venha a vir com a gente e venha nos questionar isso juridicamente mesmo. Então, como a gente quer evitar problemas, a gente teve que fazer isso, tá? E vamos fazer isso em qualquer outro episódio se a gente sentir que pode correr risco de vir a afetar o problema. Afinal de contas, a gente faz o podcast como uma coisa pra gente que é um prazer, é uma alegria muito grande ter ouvintes, pessoas que ouvem, mandam mensagem, apresentam sugestões, fazem comentários, elogiam, gostam, propõem mudanças, propõem melhorias, dão ideias, e a gente não ganha nada a não ser gastar tempo, dinheiro e apurrinhação, dor de cabeça. Ganhamos algumas amizades no caminho, ganhamos respeito de algumas pessoas, tivemos um pouco mais de compreensão, muito trabalho. A gente também ganha neurônio acordar, né? Tem muitas coisas a gente puxa, particularmente esse episódio, são coisas que a gente faz particularmente tudo da nossa cabeça. Então, gente, sim, por isso, esse é o real motivo que a gente pegou e fez isso, entendeu? Não é porque a gente não quer falar, tudo lá, alguns ficaram preocupados falando, sim, alguns perguntar por quê? Porque, comemos, é uma coisa que a gente faz por um hobby, por um lazer, uma coisa que a gente gosta de fazer, e não, a gente não tá ganhando um tostão furado com o nosso podcast, não estamos ganhando nada, e aí chega e leva um processo judicial pela lata, não tem graça nenhuma, entendeu? Não vai ter graça nenhuma acontecer isso. Então, por isso, a gente ser jogador nesse direito. Se ocorrer novamente, tiver outros e haverão outros, a gente vai ter que sapecar um monte de tom de 440 Hz, que é o lá do telefone, eu vou espalhar pelo áudio para evitar referências a nomes, para evitar problemas. Para evitar que depois a gente venha a ser interpelado judicialmente, e sério, isso pode vir a acontecer, que a gente vai fazer isso. Mas de qualquer forma, espero que vocês tenham gostado do episódio, da maneira como foi conduzido, ou da maneira como não foi conduzido, né? Porque a gente chegou a um ponto que a gente largou o episódio de mão, né, César? Cara, lá pelo quarto do episódio, você tinha largado de mão. Esse episódio 18 virou uma força da natureza, e em algum momento vocês devem ter notado que a coisa descambou realmente pra conversas do boteco. E o Márcio e o Rogério emendaram, passaram a quinta marcha e foram embora. O Márcio, principalmente. O Rogério, até recentemente, conversando com ele falou, né, eu tentei me ater ao assunto e falar realmente o necessário, para não ficar fugindo muito, Ricardo, porque eu não queria, assim, poxa, o tempo de vocês, trabalho de edição, eu ouço, ele é ouvinte, gosta muito do podcast, aí falou assim, por causa disso, assim, a gente sabe. Mas o Márcio passou reto, né? O Márcio acho que foi o que mais falou no episódio, não é? E depois ele falou, eu contei, gente, na boa, na edição, umas 10 vezes ele falando, tem que cortar isso aí, hein, tem que cortar isso aí, hein, isso não pode ir pro ar não, hein. Eu cortava ele dizendo isso. Até porque o Márcio a gente já falou, né, que o Márcio tem uma obrigação em cima dele. As coisas acontecem com o Márcio. E não é brincadeira, não. Tem a série de desconfiança que, na verdade, ele é filho do Murphy, da Lady Murphy. Tá faltando um pouquinho pra gente ver essa confirmação ou não. Pois é. Ele diz que se um dia encontrar com o Murphy pessoalmente na rua, ele dá uma surra no Murphy. Eu tenho certeza que o Murphy vai falar, Márcio, I am your father. Impressive.
Né? Cara, depois dessa citação a Darth Vader e Star Wars, é Vambora, né? melhor a gente ir embora, né? Gente, o pau tá bom, mas vamos nessa, cara. Valeu. Pessoal, até mais. Nos vemos daqui a 2 semanas no episódio 19. Um abraço. Fui. Tchau. Se você quer comunicar-se conosco, elogiando, apresentando sugestões, ajudando nas erratas, fazendo críticas construtivas ou mesmo dando um depoimento, não hesite, faça. Você pode enviar um e-mail para retrocomputaria@gmail.com, uma mensagem pelo Twitter para o nosso usuário, Retrocomputaria, ou comentar nos posts desse episódio, que estão em retrocomputaria.blogspot.com ou em www.dimensãonerd.com. Se você quiser, pode também enviar um comentário de voz que iremos publicar no nosso podcast. Lembre-se, o seu comentário é o nosso salário. Obrigado e até o próximo podcast. Você ouve esse programa na Combo Podcast. Não, agora sério, abraço pro da comunidade MSX, quero mandar um abraço pra ele, ainda firme e forte ainda no meio. E pelo... Putaria! Corta. Não trabalha baixo não, né? Não, sério, só na... Ah, não sei, cara, só sei que isso não sai daqui, né? Isso não pode nem pro episódio de fim de ano. E eu falei que isso ia ser um proibidão, vocês não acreditaram. Só tá faltando a bebida pra completar mesmo, que aí mesmo que a gente abriu o verbo. Só pra você ter uma ideia. Só pra matar os ouvintes de inveja, vamos abrir um 18 anos aqui. Ó, só vou te dizer o seguinte, cara. As meninas, como o nosso amigo aqui tem essa intimidade, as primas, né? O chefe delas ligava lá pra lá quando chegavam, ou seja, ele pegava as meninas de primeira mão. Chegou carne nova. Só pra frisar, sabe por que ele fazia não, isso? Não vai sair, não. Não. Isso não vai sair, não, gente. Não pode falar isso, não. Olha isso aí. Isso aí vai ser só trollado, isso não pode. Sabe por que ele podia fazer isso e a gente não? Porque ele tinha dinheiro. Não é só por isso, não. É porque pode sobrar pro tempo quando é pra visitar a mãe ou a irmã, mano. Ah, tá, desculpa. Não, sério, ele tinha esse privilégio mesmo. Ligava pra lá e falava quantas garotas tinham. Ele dizia que ia sair, ia voltar mais tarde, normalmente voltar no final de... Desde essa época. Você acha que ele dava slow motion na época por quê? Ele era sugado por todas as garotas. Literalmente! Do primeiro andar do... Era gigantesco, cara. Ele gastava muito dinheiro com isso. Era isso, disco. Não, na época ele gastava muito. Você acha que não tem nada hoje? Exato. Na época, um lucro absurdo. E ele gastava o dinheiro todo com prostituição, basicamente. O que sobrou ele gastava com disco e uma guitarra que era de acrílico, que a sobrinha dele esbarrou e virou um milhão de pedaços.